Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar da Bahia, quero agradecer o carinho, a confiança. Deixa aquele like, compartilhe esse vídeo, divulga o nosso canal. Essa é a sua missão para manter esse projeto de pé, que tem como principal objetivo a tua aprovação. Rota das 11. Rota das 11, 11 questões a partir das 11 horas da noite, nem sempre, às 11 horas pontualmente, porque uma série de atividades, mas o nosso compromisso com vocês é trabalhar todo o edital. Assim na tela, Rota das 11, Geografia do Brasil, 11 questões especiais. Vou dar ênfase nesse nosso encontro, a chamada geografia humana, abordando economia, urbanização, demografia. E na Rota 1, sobre a indústria brasileira e sua distribuição espacial, a Revolução Industrial impactou o Brasil na década de 40, no governo de Vargas, um investimento na chamada indústria de base. E claro, isso gerou uma série de impactos, uma vez que, quando você estuda em Geografia do Brasil, industrialização, você precisa também recordar que as consequências dessa industrialização, aumento demográfico, modificação no espaço, na paisagem urbana, e é isso que essa questão vai abordar. Assinalo que for correto, na verdade, só há uma alternativa correta, essa questão foi adaptada. Letra A. O Nordeste brasileiro, sem tradição industrial, o Nordeste, que a partir da década de 90 vem apresentar um crescimento considerável, principalmente nos anos 2000, destacando o Ceará, a Bahia e Pernambuco. Mas, de fato, até 60, 70, a situação não era tão boa. Por isso aquela série de migrações do Nordeste para o Sudeste. Embora com grandes cidades como Fortaleza, Recife e Salvador, eu citei agora há pouco, o Ceará, capital Fortaleza, Pernambuco, capital Recife, Bahia, capital Salvador, não participa das atividades industriais brasileiras, pois as indústrias instaladas nestas cidades capitais são de bens de capital. Não, você tem justamente essas cidades que vão desenvolver essas atividades industriais, não só relacionadas, como diz a alternativa, aos bens de capital, mas os bens de consumo. Você tem um setor de serviços. Quando eu trabalho a economia, preciso recordar, a cada um de vocês, recordar setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor secundário, a questão trata da industrialização, mas Fortaleza, Recife e Salvador têm uma participação significativa nas atividades industriais no Brasil. Logo, a Rota 1, letra A, está falsa. A letra B, a segunda maior área industrial brasileira é formada pelo complexo de Carajás, que inclui Manaus, Belém e São Luís, onde se encontra a maior concentração de indústrias, mesmo que você não soubesse essa primeira parte, mas olha o que diz a parte B da alternativa, onde se encontra a maior concentração de indústrias de bens de consumo duráveis no Brasil. E não, a letra B está falsa, uma vez que quando eu falo maior concentração industrial é a região sudeste, e a questão vai tratar sobre isso também. A letra C, um processo de desconcentração industrial ocorreu no Brasil beneficiando a região norte, que com a criação do Mercosul abriu um amplo mercado nos países do Cone Sul. Na verdade, com o Mercosul, os estados como Rio Grande do Sul, Paraná,
eu posso falar até mesmo São Paulo, né, serão os mais beneficiados também diante da aproximação com os países membros do Mercosul. Também irei tratar isso em uma outra questão. Abrir um amplo mercado nos países do Cone Sul e graças à densa rede de comunicação e transportes. Pessoal, uma das maiores dificuldades na região norte, ainda infelizmente 2019, se dá em relação ao sistema de transportes. Você tem uma situação muito precária ainda na região norte. Muitos estados sofrem muito com comunicações e também com transportes. Teve várias empresas nacionais e estrangeiras atraídas para essa região. Na letra C está fora. A letra D, o Centro-Oeste, é uma região carente de indústrias. Merece destacar a presença de agroindústria, que está ligada ao setor petroquímico? Não, né? Na região centro-oeste você tem aí atividades relacionadas com agronegócio. No setor petroquímico a gente cita Rio de Janeiro, Alagoas, né, que teve uma descoberta importante, a própria Bahia, essa região aí, né, que tem um trabalho intenso pela Petrobras, devido à forte presença de poços de petróleo. Eu já citei as regiões que se destacam, né, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia. Então a letra D está falsa. A letra E, a maior diversificação e maior concentração fabril do país ocorre na capital paulista, sim, a maior concentração desses bens, né, desses capitais e arredores, o que se constitui no chamado ABCD, A de Santo André, o B de São Bernardo, o C de São Caetano, D de Diadema, que concentra hoje o maior número de empregos no setor secundário. Aí anote aí, quando faz referência ao setor secundário, é o setor da indústria. Rota 1, letra E, questão bacana. A rota 2, sobre a distribuição regional das indústrias no Brasil, assinala a alternativa correta. Letra A. Ainda se observa uma nítida concentração industrial na região sudeste. Sim, apesar de uma distribuição na região Nordeste. E por que o Nordeste recebe tantas indústrias? Eu posso citar a participação do Estado, que vem motivar a chegada dessas fábricas, dessas indústrias com incentivos fiscais, muitos incentivos fiscais. Além disso, a mão de obra barata, mercado consumidor em expansão, que o Nordeste se destaca amplamente no que se refere aí ao mercado consumidor, uma das regiões com um grande potencial, né? O Sudeste, aí o Sul e o Nordeste, você tem essas três regiões com um potencial incrível na questão do consumo. Então isso também contribui para a chegada de indústrias, sendo este um reflexo das desigualdades sociais e econômicas que marcaram a evolução política e econômica do país. Sim, para você ter ideia, quando se faz referência à distribuição regional das indústrias, a gente pode recordar de JK. Na virada de 50 para 60 você tem o Nordeste, que passa a ter um certo olhar do governo central com a criação da Sudene, que falhou, né, que fracassou, mas comparando o Nordeste 50 a 60 com o Nordeste 2000, 2010, 2019, há um avanço significativo. Isso é inegável. A letra A está correta. Qual seria o erro da B, professor? Os ciclos do ouro e da cana-de-açúcar desencadearam, respectivamente, os processos de industrialização nas regiões Sudeste, região Sudeste não se destaca na cana-de-açúcar, mas sim a região Nordeste, que não colaborou para o desenvolvimento. A produção açucareira no estado que eu vivo, Pernambuco, ainda mantém uma estrutura que faz lembrar o século XVI. É algo absurdamente comprovado quando eu passeio em algumas cidades que se destacam na produção açucareira, mantém-se o latifúndio. Não tem mais a mão de obra escrava, mas tem um boia-fria que trabalha em uma situação insalubre, condições precárias
desenvolvendo suas atividades, salários baixíssimos e uma estrutura que de fato faz lembrar o período colonial no sentido da forma de plantar, na forma até de colher, meus amigos, na chamada coivara, queima a plantação, joga ali, depois os boias frias para fazer a colheita, a chamada coivara, que foi uma técnica utilizada pelos índios no século XVI, XVII. Então, a produção açucareira não trouxe o efeito da industrialização. Agora, a prosperidade da região sudeste, o desenvolvimento industrial, a origem desse capital é a produção cafeeira. Então, São Paulo se destaca ainda hoje porque no finalzinho do século XIX, o Oeste Paulista, a produção cafeeira, e você tem investimentos no setor industrial. É só lembrar de Barão, de Mauá, que tem até um livro, O Imperador e o Rei, porque Barão de Mauá tem uma referência econômica, um poder econômico muito grande que vem interferir em diversas questões sociais, políticas e econômicas, tá? A letra B está falsa. A letra C, a liberação de mão de obra escrava no estado de São Paulo foi importante para o desenvolvimento da indústria local, pois os negros livres engajaram-se no processo industrial. A mão de obra básica na industrialização de São Paulo, século XIX, início do XX, você tem mão de obra migrante, tá? A chegada aí de muitos imigrantes, italianos principalmente, e em seguida essa estruturação dessas fábricas com a utilização da mão de obra estrangeira, livre, assalariada, mas recordando um salário baixo. É por isso que muitos operários vão promover greves, salientando a greve de 1917, relacionada a esse avanço industrial em São Paulo. A letra C fora. A letra D. A região centro-oeste destaca-se pela indústria pesada. Não, já falei o destaque da região centro-oeste, o agronegócio. Letra E. Por razões históricas, a indústria nordestina desenvolveu-se principalmente no sertão semiárido. Vamos lá. A indústria no Nordeste, em especial Pernambuco, o desenvolvimento se dá na região litorânea, na zona da mata. Há uma expansão para a região, para o sertão semiárido, sim, agricultura de irrigação, mas o destaque, por razões históricas, você tem o desenvolvimento da Bahia, o desenvolvimento econômico de Alagoas, de Sergipe, do Ceará, na região litorânea. Rota 2, letra A. Rota 3. O processo de industrialização ocorrido no Brasil a partir de 30 trouxe, o governo de Vargas, trouxe grandes transformações na organização do território nacional, pois constituiu uma economia cujo crescimento depende principalmente do dinamismo do mercado interno. Com base no enunciado e nos conhecimentos da geografia ou de geografia do Brasil, assinala a alternativa correta. A alta concentração industrial nas regiões metropolitanas e cidades médias próximas dessas áreas cria uma estrutura produtiva pouco integrada. Não! O desenvolvimento industrial, essa concentração industrial nas regiões metropolitanas vão desenvolver o quê? Uma integração. Tá? Por isso, a lógica da região metropolitana de Salvador. Ok? A letra B, como o mercado consumidor de bens industriais se concentra nas cidades localizadas até 150 km do litoral, a interiorização do desenvolvimento econômico continua a depender da agropecuária. Não, até porque há essa expansão também da indústria para o interior, há uma lógica que se desenvolve hoje, melhoria dos transportes, das rodovias, das ferrovias. Infelizmente, o Nordeste tem uma grande escassez de ferrovias, mas os meios de transporte são importantes, para desenvolver e levar os produtos para o interior. E não há essa distância que diz na questão, na letra B, fora. A letra C,
a industrialização forjou uma rede urbana constituída por duas metrópoles globais, Rio de Janeiro e São Paulo, algumas metrópoles nacionais, destacar Salvador, e centros urbanos com áreas de influência regional ou local. Ok, a influência, por exemplo, de Juazeiro, Feira de Santana, com essa influência local. Então, a letra C de casa é a letra correta. O erro da D, a agricultura de exportação vigente até 1930 criou uma economia estruturada em centro e periferia, sendo o primeiro, então, capital federal, Rio de Janeiro, e a segunda, as áreas de produção agropecuária, não. A letra E, a concentração industrial cada vez mais alta no sul e sudeste. Essa lógica está sendo desconstituída, eu já falei para vocês, devido à busca do mercado consumidor, mão de obra barata, incentivos fiscais dos estados nordestinos, por exemplo. Então, a rota 3 só fica, de fato, letra C. Rota 4. Nos últimos 20 anos, os estados nordestinos ofereceram boas oportunidades para investimentos nacionais e estrangeiros. O Estado cede o terreno, o Estado cria uma alternativa para a isenção fiscal. Então, tudo isso serve como atrações, servem como instrumentos, que venham e que contribuem para a atração de investimentos. Os 3 estados nordestinos que apresentaram maior crescimento no período indicado foram Ceará, Pernambuco e Bahia. Quarta questão, rota 4, letra D de dado. Tranquila, Letra tranquila aí, a letra D, ok? Rota 5, Canção 2 sem terra. Um dos dilemas no Brasil hoje, que a geografia agrária avalia, reflete, é a questão da má distribuição de terra. Canção 2 sem terra, a enxada sobe e desce na terra encharcada, sobe e desce. A vontade do homem que a sustenta de ser dono da terra lavrada, da terra tratada. A enxada sobe e desce no maçapê moreno, desde o nascer do sol ao cair do sereno. A enxada cortando e a terra cavando. Vai ao homem plantando e noção da injustiça que faz dele um escravo. E a noção da injustiça lhe traz outra noção, que a ele pertence o tesouro maior, a força do braço, a vontade do bravo, os caminhos da terra. Então vai percebendo e daí entendendo uma nova noção, que os caminhos da terra conduzem eles à libertação. No texto acima, verificam-se tanto um alerta quanto a necessidade de uma reforma agrária, quanto a um fato evidenciado, nos últimos anos, que é o da necessidade dos trabalhadores se organizarem para conquistar seus objetivos. As alternativas abaixo expressam corretamente os processos que envolvem as relações de trabalho e a produção no campo brasileiro, exceto, então, 4 alternativas vão fazer relação a esse processo da reforma agrária. Uma alternativa é falsa. Letra A. O processo de modernização na agropecuária brasileira somente foi possível a partir da promulgação da Lei de Terras. Não, essa lei dificulta o acesso à terra por uma pessoa humilde, porque a partir dessa lei, em 1850, que é no mesmo ano que tem a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, para você ter acesso à terra, você precisa ir ao cartório, registrar, e isso era bastante dispendioso, burocrático, e esse instrumento, essa lei colaborou para a concentração fundiária e não para uma reforma agrária, uma redistribuição de terras, que o Estado tem um órgão destinado para isso, que é o INCRA. O INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, que tem feito de maneira ineficiente cumprido essa função. Letra A, falsa. Encontramos a falsa na letra A. A letra B, só para reforçar, estudos da Pastoral da Terra denunciam que o aumento dos conflitos no campo vem crescendo de forma vertiginosa e que os mesmos são decorrentes, por um lado, da ação histórica, arbitrária e opressiva do Estado e, de outro, da ofensiva dos trabalhadores rurais sem terra na ocupação dos latifúndios. Letra C,
o modelo agrícola de exportação brasileira é baseado na monocultura ainda, né? E apoia-se na concentração da propriedade rural, como, por exemplo, o cultivo da monocultura da soja, da cana-de-açúcar. A letra D também está correta. Mesmo com a mecanização e o avanço tecnológico, as atividades agrícolas estão sujeitas à forte influência dos fatores naturais. A interferência pode se dar de várias maneiras, destacando-se, porém, os limites impostos pelo clima e solo. A letra E, uma política consistente de soberania alimentar no Brasil, passa necessariamente por uma reforma agrária ampla e massiva e por uma política agrícola de apoio às pequenas unidades de produção. Olha, preste atenção, a concentração fundiária registrada na Bahia é resultado de um longo processo histórico. Formação das capitanias hereditárias, do governo geral, o Estado distribuindo Marias. Então, é um problema crônico, um problema gravíssimo na história do Brasil, essa concentração fundiária e os conflitos em relação à terra. Vamos lá para a Rota 6, falando da questão fundiária, olha só. Rota 6, novo Código Florestal, bancada ruralista. Que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. É um interesse, né? Um conflito de interesses, questão indígena, a questão agrária, né? A questão econômica. Busca-se um equilíbrio, né, na reflexão sobre esse tema, mas percebemos que infelizmente, né, desmatamento e uma série de situações que o Brasil tem enfrentado nos últimos anos tem dificultado, né, a concepção de um desenvolvimento sustentável, que é um tema muito comum nas provas de geografia. Na Rota 6, a charge coloca em evidência um conflito que está presente no espaço rural brasileiro. Esse conflito envolve duas lógicas: a preservação da floresta e a expansão do agronegócio. No Brasil, o desenvolvimento do agronegócio requer grandes extensões de terra para o cultivo de monoculturas, degradando áreas de floresta nativa. Letra A é a letra correta. A Rota 7, se você mora próximo, né, à cidade de Salvador, aí trabalha durante o dia, volta à noite, de manhãzinha vai para o trabalho em Salvador, volta. Então, esse é um tipo de migração muito comum nas grandes cidades. Nas grandes cidades você tem esse tipo de migração. Qual seria então? A urbanização trouxe um desafio crescente ao poder público, como trazer diariamente pessoas de bairros distantes, sim, a questão de bairros, né, para o centro da cidade e levá-los de volta. A resolução desse problema é a solução para o movimento migratório conhecido como a transumância, né? Ocorre em regiões que você tem um forte inverno, então você tem aquele pastor, o criador, né, de ovelhas, de outros animais que durante o inverno desce até a planície e aí, quando termina o inverno, volta para a montanha, chamada transumância, que é essa migração periódica, né, relacionada à criação de animais. Se dá muito forte aí, né, nos Estados Unidos, na Europa. O êxodo urbano, êxodo é saída, então não é êxodo urbano. Migração é saída, mas então não tem nada a ver aí com a resposta sazonal, que quer dizer de forma periódica, né? E pendular, que quer dizer diária. Então você tem a letra E, a migração diária, né? Diariamente você enfrentando aí, né, o busão ou o metrô, e infelizmente os problemas nesses meios de transportes, né, geram todo o estresse do trabalhador diariamente, né? Infelizmente ainda são ineficientes, né, os meios de transportes nas grandes cidades. Falando em grande cidade, olha só essa imagem, o descompasso, né, no processo de industrialização, de urbanização. Você vê a imagem com prédios construídos, o sofisticado, o moderno e casas mais simples, né, comunidades mais simples, favelas. Assim você tem, na 8ª questão,
no estudo das interações da sociedade com o meio físico, devem-se considerar fatores sociais, econômicos, tecnológicos e culturais, estudados na dimensão do tempo e no espaço. Ao analisar a representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que, letra A, as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural das áreas de várzeas de terra firme. Não. Letra B, a letra correta aí, pessoal, para ganhar um tempinho aqui, letra E, o contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade. Isso ocorre em Salvador, ocorre em Maceió, em Fortaleza, ocorre nas cidades médias, nas cidades pequenas. É um modelo capitalista, é um modelo econômico que leva a essa paisagem desigual. Ao mesmo tempo, a prosperidade, o avanço, mas também a pobreza. A Rota 9, olha só a Rota 9. Aumenta aí, produção, o trecho dessa música. Veja que música linda, né? Pau de Arara, Luiz Gonzaga, quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó. Isso mesmo, olha que bacana, né? Forrozinho, identidade do Nordeste. Eu pensei, mas aqui cheguei. Eu penei, né? Mas aqui cheguei. É você quando foi aprovado, né? Eu penei, mas aqui cheguei em abril de 2020 lá no curso de formação PM Bahia. Bacana, né? Trouxe um zabumba dentro do matolão, shot, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matolão. Matolão, né, que faz referência a isso ao foge de couro, né, em que os nordestinos conduzem roupa e utensílios de viagem. Então, uma questão bacana falando de um processo na Rota 9 esse processo conhecido como o êxodo rural, a saída do campo para a cidade em busca de emprego. Então, Luiz Gonzaga, com toda aquela habilidade, né, toda aquela inteligência, desenvolveu essa música maravilhosa, ok? Olha, a conurbação é aquele processo de integração das cidades. Chega num momento que você não consegue identificar onde começa Salvador, onde termina outra cidade, ou no Recife, em Fortaleza. Você sabe, essa aproximação é tão grande que aí você tem esse processo praticamente de fusão, né, das cidades. Então só fica a letra C, a Rota 9, né? Letra C, fazendo referência ao êxodo rural na música de Luiz Gonzaga. A Rota 10, reconhecido há tempos dentro e fora do Brasil como manifestação artística legítima e pública, o grafite vem sendo visto também como um elemento relevante do espaço urbano, pois nele realiza sucessivas intervenções. Assim, na Rota 10, você marca a letra C de casa, né? Paisagem urbana de Salvador com grafitagem. Então, Rota 10, letra C, renova e estetiza diversos trechos da paisagem urbana. Rota 10, letra C de casa. E na Rota 11, para encerrar com chave de ouro, olha só na imagem, visualiza-se a região metropolitana de Salvador. Mandar um abraço aí para o pessoal Lauro de Freitas, Simões Filho, Itaparica, Veracruz, né? São Francisco do Conde, Madre de Deus, Camaçari, Dias d'Ávila, São Sebastião, né? Do Passé, né? Mata de São João, Pojuca. Então, é um processo que eu já falei para vocês, denominado de conurbação, que permite reconhecer a ocorrência do seguinte processo socioespacial nessa imagem, essa aproximação das cidades que dá origem à região metropolitana de Salvador. Um abraço aí para todos os soteropolitanos, né? Um abraço aí para todos da Bahia, letra B de bola, e assim encerramos mais uma Rota 1011. Quero agradecer o carinho, um abraço aí para você, soteropolitano, que está acompanhando aqui nossa transmissão diariamente, a você de toda a Bahia, forte abraço e não esqueça, concurseiro disciplinado será aprovado.